Fala pessoal, tudo certo? Me chamo Glaucia Lemos e sou Cloud Advocate na Microsoft. Hoje nós vamos começar a segunda parte do nosso projeto do Coding Stuff, que é a parte do front-end usando o Vue. Vamos nessa? Bom, estou aqui com um Commander aberto ou um terminal e a gente vai instalar, de fato, aí, globalmente o Vue.js, tá? Para isso, lembra que no início do projeto a gente criou duas pastas. Se a gente olhar aqui, dar um ls ou um dir, a gente vai encontrar o back-end e o front-end. Então, a gente vai precisar entrar aqui no front. Beleza, estamos já dentro da pastinha front. Se a gente dá um ls, não tem nada aqui dentro. A gente vai estar usando, neste primeiro momento, a versão 2.x do Vue. Por que não a versão 3? Porque tem alguns plugins e algumas libs, por exemplo, que eu vou usar durante este projeto, que ainda não está disponível, infelizmente, para a versão 3. Como a versão 3 tem pouco tempo que ela foi lançada, então eu fico com receio de usar a versão 3 e algumas libs não darem certo justamente nesse projeto. Então, como eu já preparei antecipadamente a versão com a versão 2, então a gente vai estar usando aqui a versão 2 do Vue. Então, vamos fazer o seguinte, vamos instalar agora o Vue.js globalmente. Quais são os comandos que a gente precisa usar aqui para instalar globalmente o Vue? Então, primeiramente, a gente usa o comando npm e de install -g @vue/cli. Então, a gente vai estar instalando o CLI do Vue. Aqui na descrição deste vídeo, tá? Eu vou estar deixando a documentação em português do Vue. Inclusive, é um dos poucos frameworks que tem essa documentação traduzida para o português. Tirando aí o React também, que está todo traduzido para o português. Tá? Mas vocês podem estar dando uma olhada, com certeza, na documentação do Vue.js, que eu super recomendo para todas as pessoas aqui. Basta dar um Enter, eu não vou instalar, porque já está instalado aqui na minha máquina, e pronto. Feito isso, qual o segundo passo que nós temos que fazer? O segundo passo é justamente criar o nome do projeto que a gente vai estar desenvolvendo dentro dessa pastinha front. Para isso, a gente vai digitar o seguinte comando: Vue create e o nome do projeto. Nesse caso, eu vou chamar de authentication-app-Vue. Por que eu tô botando assim? Porque pode acontecer de vocês com o tempo quererem, não sei, migrar esse projeto para React ou até mesmo, não sei, para Angular. Então, eu prefiro criar uma outra pasta dentro da pasta front-end, porque assim vocês podem, com o tempo, não sei, como já aconteceu em alguns projetos que eu já participei, que o projeto era Angular e a gente teve que migrar para Vue. Então, assim, a gente desaclopa também as informações, tá? Então, esse aqui vai ser o nome do nosso projeto. Bom, no ato que a gente digita o nome do projeto, vai aparecer essas informações pelas quais a gente vai ter que estar utilizando agora neste momento. Então aqui a gente tem algumas opções, entre elas aqui a gente tem o Default, que é o Vue 2, o Default Vue 3 Preview, note que está na versão Preview, e o Manually Select Features. Então a gente vai escolher essa última opção, que é a Manually Select Features. Então vamos selecionar essa opção. Beleza. Feito isso, a gente vai estar selecionando algumas opções aqui. Por exemplo, eu vou escolher o Router, mas se vocês quiserem usar o Vue com suporte para TypeScript, vocês podem estar habilitando essa opção. Eu não vou estar ensinando Vue com TypeScript, isso eu posso estar deixando para um próximo vídeo ou algo parecido, tá? A gente também não vai estar trabalhando com Vuex, tá? Que a gente não vai estar fazendo uso de tratamento de estado nessa aplicação. O linter eu vou deixar habilitado, o Babel também. Eu escolhi aqui, eu escolhi essa opção, essa primeira opção, dizendo que eu quero escolher qual é a versão do Vue que eu quero utilizar. E a gente, por enquanto, não vai estar trabalhando com testes, embora eu estou preparando o material especificamente para a gente trabalhar com testes, tanto no lado back-end, tanto no front, que vai ser uma sequência de vídeos que eu vou estar preparando para vocês. Não somente de vídeos, mas também de artigos. A gente dá um Enter, aí vai aparecer essa terceira opção, que vai pedindo aqui qual é a versão do Vue.js que a gente quer utilizar no nosso projeto. Então, novamente, nós temos aqui a versão 2.x e a versão 3.x na sua versão Preview. Como eu disse, nesse projeto, a gente vai estar utilizando a sua versão 2.x, porque eu quero utilizar algumas bibliotecas que, infelizmente, na sua versão 3 ainda não está disponível. Então, vamos escolher a versão 2.x. Aqui está perguntando se eu quero usar o History Mode for Router. Eu vou dizer que sim. Então, vou marcar aqui Yes. Outra opçãozinha aqui muito importante. Ele está perguntando qual tipo de S-Lint que a gente quer utilizar. Se é o Standard, o Prettier ou justamente o Airbnb. Eu gosto demais de usar o padrão Airbnb, até porque no lado back-end já está configurado com Airbnb utilizando o S-Lint. Então, vou escolher essa opção. Aqui também pergunta se eu quero se ele quer verificar e salvar, e também
acertar também. Então vou escolher as duas opções, acho que é interessante. Vou dar um Enter. Aqui está perguntando qual tipo de configuração do Babel do SLint que a gente gostaria de utilizar. Nesse caso, eu gosto de dedicar um config files, por exemplo. Então posso utilizar essa opção. Vou marcar como yes. Opa, perdão. Na verdade, não é essa a primeira opção, tá, pessoal? Tem que ser essa segunda opção, que é inpacked.json. Então, vamos escolher essa segunda opção. Tá perguntando se a gente gostaria de gravar essas informações para futuros projetos? Não, porque pode acontecer da gente precisar usar um Vuex ou alguma coisa que a gente não selecionou. Então, eu gosto de botar aqui como opção N. Botar o N aqui e ele vai instalar para a gente aqui todo o projeto. Dependendo de algumas máquinas, essa instalação pode levar algum tempo. Então, se vocês quiserem, por exemplo, paralisar esse vídeo, pausar esse vídeo, não tem problema. Daqui a pouco, vocês podem estar voltando quando a gente estiver com o projeto todo instalado aqui no nosso vídeo para a gente dar continuidade. Bom, note que depois que a gente acabou de fazer a instalação do programa em Vue, ele aparece umas informações bem importantes aqui, que é a qual a gente pode já executar esse projeto localmente. Ele pede para dar um cd authentication-app-vue e dar um npm run serve. Vamos fazer isso para ver o que acontece? Então vamos dar um cd authentication e vamos dar um npm run serve e a gente vai executar justamente localmente, no caso, esse projeto em Vue. Então ele pede para abrir aqui na porta 8080. Eu vou pegar aqui um browser, vamos dar um localhost 8080 e está devidamente instalado a nossa aplicação Vue e a gente vai começar a fazer algumas alterações significativas aqui. Mas antes disso, vamos fazer o seguinte, a gente precisa fazer a instalação de algumas bibliotecas que nós vamos usar durante este projeto. Um deles aqui, vamos dar um npmi, vamos dizer assim, Vue JWT, decoded, vamos precisar do Axios e do Bootstrap. Por enquanto, pode ser que no decorrer deste projeto, eu instale algumas outras bibliotecas de validação, por exemplo, o Vue Validate, o Vue Progress, por exemplo. Mas, principalmente, nós vamos estar usando justamente essas três bibliotecas, que no caso é o Vue JWT Decoded, porque está trabalhando com JWT, o Axios para poder fazer as requisições de HTTP, que vai fazer justamente aquele intermédio entre o front com o back-end, e o Bootstrap, porque, enfim, a gente podia estar usando o Buma ou qualquer outro UX de Vue, mas eu gosto de usar o Bootstrap porque o objetivo aqui do Coding Stuff não é justamente ensinar o front, né? Mas desenvolver o mínimo possível e um MVP, um Minimum Value Product, que vocês podem estar utilizando e seguindo de fato a lógica para poder usar para um real case, por exemplo, numa aplicação local de vocês. Então vamos, por enquanto, instalar esses pacotes e depois a gente vai instalar um outro pacote que eu vou explicar para vocês qual que é. Só dá um Enter e ele vai instalar para a gente dentro do package.json. Bom, já está instalado aqui esses três pacotes e agora a gente vai instalar um outro pacote que a gente chama de Switch Alert. O que seria esse pacote Switch Alert? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Para quem me acompanha nos live codes, tanto na Twitch, tanto no YouTube, as pessoas já me viram utilizando bastante o Switch Alert, tá? Ele é bem legal, ele é bem simples. Você pode usar ele tanto no Svelte ou no Angular. No Svelte eu não garanto tanto, mas com certeza no Angular, no React, no Vue. E ele é bem legal, que ele tem esses pop-upzinhos que são bem legais. E a gente vai estar utilizando ele com certeza durante o decorrer do desenvolvimento dos nossos projetos aqui, tá? Então, para instalar ele, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai digitar o seguinte comando. npm install -s com letra maiúscula Vue Switch Alert 2, tá? Então, lembrando aqui, npm install -s Vue-switch alert 2. Então, a gente vai dar um Enter. Então, está instalado aqui o pacote do Vue Switch Alert. Então, agora a gente pode abrir o nosso Visual Studio Code. E se eu abrir aqui, na pastinha front, a gente já vai ver aqui alguns arquivos. Entre eles aqui, a pasta do Authentication-app-vue, a pastinha Public, a pastinha Source, onde toda a mágica acontece dentro do Vue. Tem aqui a parte de Assets, Components, um Router, que vai ser bastante importante pra gente, Vue também. E esse arquivo também, o app.vue também, que é bastante importante, mas principalmente o main.js. Agora, o que a gente vai fazer? O próximo passo é a gente habilitar essas bibliotecas que nós instalamos dentro do Vue. Para isso, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês abrirem aqui. Caramba, mano. O que a gente vai fazer agora? A gente agora vai abrir o arquivo main.js. Ele é um cara bastante importante
a gente vai estar de vez em quando utilizando ele várias vezes. Então aqui dentro do main.js é como se fosse o server.js no lado do back-end, mas dentro do Vue é ele. Então a gente vai fazer o seguinte, aqui abaixo, tá, do Vue, nós vamos importar o pacote, o Switch Alert 2. Vamos importar aqui, botar aqui Vue, Switch Alert 2, from Vue, Switch Alert. E a gente vai digitar aqui, Vue, só um minutinho, dá um Ctrl espaço. Aqui, Vue Switch Alert 2. Então, vamos botar um ponto e vírgula aqui. Próximo passo, a gente vai também habilitar o Axios, tá? Então, a gente já vai habilitar ele aqui. Deixa eu só dar um Ctrl B para diminuir essa tela. Então, a gente vai botar aqui abaixo do router, assim, import Axios from Axios. E por último, nós vamos importar o Bootstrap. Então, vou botar aqui, ó, Bootstrap, botar aqui dist, css, bootstrap.min.css. Mas onde que você encontrou essa informação, Glaucio? É muito simples. Aqui dentro da pastinha Node Models, a gente pode navegar até a letra B aqui em Bootstrap. Ele tá aqui, ó, dist, css, ele tá aqui, ó, bootstrap.min.css. Então, o caminho tá certinho. Feito isso, próximo passo, a gente vai fazer o import, a gente vai dizer que a gente vai usar essas bibliotecas, principalmente aqui o Vue Switch Alert 2. Perfeito. Feito isso, acabou? Não. A gente vai agora dar um const base igual a axios.create. Feito isso, a gente vai abrir e fechar aqui e a gente vai botar a nossa base URL. Essa base URL, se vocês lerem a documentação do Axios, que eu vou estar deixando disponível aqui também na descrição desse vídeo, é justamente a conexão que a gente vai fazer entre o front com o back-end. Então, se a gente voltar lá no back-end e na pastinha source, routes, user.routes.js, a gente vai ver que a nossa rota aqui é justamente essa aqui, localhost 2.3000/API/v1. Então, é esta rota que nós vamos fazer aí a ponte, né, entre o front com o back-end. Então, nós vamos colocar aqui e é isso. Só isso que a gente precisa fazer agora aqui no main.js. Só que tem uma questãozinha aqui bastante importante. A gente costuma ver os projetos sendo utilizados justamente o uso de URLs que faz essa integração do front com back dentro do main.js. Isso no mundo real não é benéfico, isso não é uma boa prática, você expor a porta que vai fazer a comunicação entre o back com o front. Então o ideal é a gente começar a trabalhar com desacoplamento de responsabilidades, até mesmo dentro do front a gente pode trabalhar com Solid. Então o que a gente vai fazer? Dentro do projeto, nós vamos fazer o seguinte, dentro da pastinha source, deixa eu só diminuir aqui para não confundir vocês, dentro da pastinha source, nós vamos criar uma pasta onde eu vou chamar de services. E dentro de services, eu vou criar um arquivo, eu vou chamar de api.js. Então, tudo que for relacionado aos serviços que vai fazer a comunicação entre o front com o back-end, eles vão estar concentrados dentro desta pastinha chamada services e dentro do arquivo api.js. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar a trabalhar com a questão de desacoplamento de informações. Então, nós vamos dar um Ctrl X aqui em Axios, vamos vir aqui em api.js, vamos colar esse import e, por consequência, também nós vamos pegar essa parte aqui do base também. Vamos dar um Ctrl X e vamos colocar aqui também. Só que eu estou fazendo uma besteira muito grande aqui. Eu criei uma variável que eu não estou usando ela. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar logo um export default e vamos fazer o uso de Lambda Functions. Então, vamos botar desta forma, porque assim a gente consegue trabalhar da melhor forma possível. Vai ficar desta forma aqui. Então, eu vou estar sempre colocando algumas observações durante o desenvolvimento desse projeto. Então, note que aqui nós temos a base URL, que é justamente a que vai fazer a comunicação entre o nosso front com o back-end. O último passo dessa videoaula, que já está ficando até um pouquinho grande. Nós vamos agora focar rapidamente aqui no arquivo package.json. Por quê? Eu vou estar criando alguns scripts necessários para dentro para executar esse projeto. O primeiro aqui que nós vamos fazer é justamente criar um outro script que eu vou chamar de lintfix. E dentro dele eu vou chamar o npm run lint -fix. E aqui no ato
em que eu for fazer o npm run serve, eu quero que ele execute também o npm run serve. Não, perdão, aqui a gente não vai mudar nada. Na verdade, a gente vai criar um npm start. Então, vou botar aqui um start, que eu vou fazer o seguinte, que vai ser a junção do npm run lint-fix do npm run serve. Agora sim. Então, vamos executar esse projeto para ver se está tudo certinho? Então, para executar, a gente vem aqui. Nós já instalamos esse pacote. Vamos dar um npm run start. Ele vai fazer o linter, se der tudo certinho, ele vai executar com sucesso. Note que apareceu a informação de que não há erros, né, de linter, já foi consertado automaticamente, e agora ele vai, de fato, ali levantar o servidor no lado do front-end para a gente levantar aquela paginazinha do Vue. Beleza, aqui já está disponível a porta 8080. Se a gente voltar para lá, não no browser, deixa eu voltar aqui para o browser, a gente dá um start, então tá tudo certinho. Mas como é que eu sei que tá tudo certo? Se a gente abrir aqui em mais ferramentas do desenvolvedor, abrir aqui no console, não tá dando nenhum erro. Inclusive, eu vou pedir para vocês instalarem esse plugin aqui do Vue DevTools. A gente vai usar bastante esse plugin porque ele é de fato muito útil no decorrer dos próximos vídeos que nós vamos fazer aqui. Então, no próximo vídeo, a gente já vai começar a criar a estruturação das componentizações da nossa estruturação no lado do front-end. Se esse é o tipo de vídeo que você curte, então deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e nos vemos na próxima quinta-feira, pessoal. Tchau, tchau!